Bom dia, sejam todos bem-vindos. Bom dia, Luiz. Bom dia, professora Isa, Andréia, Larissa. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Vou aumentar o volume aqui. Marcos. Sejam todos bem-vindos. Professor Michael está entrando. Bom dia, professor. Guardaram o professor aqui. E aí, professor Luiz Santos. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, professor. Hoje a gente vai dar início a mais uma live da nossa semana com várias contribuições. O uso de representações em todos os tipos de estudos sempre esteve presente. Os gráficos ou as representações, figuras, infográficos, tabelas, são dos elementos importantes na demonstração do tratamento dos dados em qualquer que seja sua pesquisa, quali ou quanti. Descartes que começou essa inquietação das representações, equações gráficas, e ele achou uma forma difícil de ser representada. Ao colocar a questão do eixo x e y, mostrou que essas representações teriam um entendimento melhor. E nesse contexto, entender o que precisa ser dito de resultados de uma pesquisa ou de uma análise frente a números ou palavras ou frequência de palavras na pesquisa qual ou quanti, em que não é só números, surgem os gráficos. Hoje a gente vai falar com o professor Michael, nosso novo professor da agenda acadêmica, sobre os gráficos na pesquisa científica. Sejam bem-vindos todos. Professor, se apresente, qual que é a sua formação e como que os gráficos entrou na sua vida? Bom dia a todos. Meu nome é Maicon, sou professor pela Universidade Redentor, sou engenheiro de produção, formação, especialista em gerenciamento de projetos pela Cândido Mendes e mestrando em engenharia de produção pela Universidade Estadual do Norte Fluminense. Bom, como os gráficos entraram na minha vida? Na docência, né? Trabalhos de conclusão de curso, tanto na graduação quanto na pós, eu percebo que os alunos têm muita dificuldade com a elaboração de gráficos, Rafael. É um medo do Excel, é um medo de manusear a ferramenta, não é complexo, né? Mas o aluno ele tem aquela dificuldade de colocar os dados, primeiramente de como transmitir, né? Como transmitir a informação. Você falou muito bem, né? A questão o gráfico ele ilustra, é uma ilustração dos dados, uma forma de ilustrar, mostrar de forma mais fácil. E ele tem que transmitir aquela mensagem que o pesquisador quer. Então, para cada tipo de informação, a gente tem um gráfico mais adequado. Então, o aluno tem essa dificuldade de escolher o gráfico adequado, de perceber qual que é aquele gráfico que ele realmente precisa e de colocar a mão na massa, né? De abrir o Excel, de como colocar aqueles dados na planilha e como extrair o gráfico dali. E eu vendo essa necessidade dos alunos, eu fui me aprimorando na questão de ensinar a ferramenta de uma forma assim, que tirasse um pouco o receio, o medo, que mostrasse que é muito mais simples do que parece, pelo menos da forma como eu consigo ensinar. Certo. Os gráficos e qualquer representação, primeiro você tem que saber o que você quer mostrar, né? Você tem que Perfeito. alinhar com outros elementos da sua pesquisa. A questão do seu problema de pesquisa, ou questão norteadora, e seus objetivos de pesquisa. Então, para ajudar a responder essa pergunta de pesquisa, essa inquietação, a gente faz uso no tratamento dos dados e uso de gráficos, né? Eu queria Perfeito. saber como que a gente faz essa escolha de desejo de mostrar. A gente deseja mostrar vários tipos de análise. Quais são esses tipos de análise? Então, como você bem falou, o gráfico ele fala por si só.
né? O gráfico adequado, ele fala por si só. De nada adianta uma pesquisa muito bem elaborada, muito bem construída, se você não consegue transmitir a sua intenção para quem está lendo, né? Para o leitor. Se ele não consegue compreender o que os seus dados estão falando, fica prejudicado a compreensão do seu trabalho. Bom, os gráficos se subdividem basicamente em quatro áreas, né? Gráficos para composição, gráficos de distribuição, gráficos de relação e gráficos de comparação. São diversos gráficos dentro de cada uma dessas esferas. A gente tem gráficos que têm funções semelhantes, que eles conseguem figurar em esferas diferentes. Inclusive, esse é o tema do nosso novo curso, do Agenda Acadêmica. Confere? Isso. Pode falar? Então, a questão dos gráficos vai ser o nosso novo curso da Agenda Acadêmica, e a gente vai colocar a questão de como escolher, né? E de forma fácil. Vai ter templates, vai ter vários meios para você poder aprender como construir de forma fácil e prática. Eu queria falar um pouquinho a questão da escolha do gráfico. Quando você faz uma publicação científica, há uma norma, um senso na comunidade científica que há um limite de representações que você pode fazer uso. Então, se eu fiz um estudo, tenho 10, 15 tabelas, gráficos, ou infográficos, ou figuras, eu não posso colocar todas. Então, tem que ser, na verdade, as mais significativas. Algumas revistas de alto impacto, elas colocam como um anexo na sua pesquisa. Ou seja, você vai ler o artigo, mas vai ter um anexo. E essas representações ficam no anexo. Eu queria ver com você, para me falar a questão dessas limitações. Os gráficos têm limitações? Sim, sim. Os gráficos têm limitações para o tipo de dados que você utiliza. Correto? Cada um, como a gente estava abordando, cada um tem a sua especialidade, digamos assim. Dificilmente você consegue a mesma transmissão usando gráficos diferentes. Exemplo, vamos abordar o gráfico para comparações. O gráfico de comparações, os gráficos para comparações, a gente consegue colocar duas variáveis, duas características lado a lado, duas ou mais, né? E ali comparar as qualificadoras, né? Você consegue colocar lado a lado as qualificadoras para fazer mensurações diversas, para poder qual que é maior, qual que tem percentual mais distribuído, qual que tem maior impacto, qual que se repete mais vezes, esse tipo de exercícios, esse tipo de resposta você consegue com os gráficos de comparações. E dentro das comparações a gente tem inúmeros gráficos, né? No curso a gente aborda, são 8 gráficos diferentes. A gente fala sobre o gráfico de coluna, por exemplo, de largura variável. O gráfico de coluna ele é muito comum, né? Ele é muito visto em revistas, em artigos, em TCC, tese, dissertação. Só que ele fala de forma diferente. Ele tem várias versões, correto? Ele tem várias versões e cada versão é mais apropriada para certo tipo de situação. Exemplo, no gráfico de coluna simples, eu só tenho um valor para cada parâmetro, para cada característica, para cada variável. O valor é determinado justamente pela altura da coluna, né? O eixo X é o eixo das categorias, o eixo Y dos valores. Então, a altura da coluna me dá o valor de um parâmetro e eu comparo ali os valores dos parâmetros. Só que se eu tiver dois valores, se eu tiver duas características diferentes para cada variável, aí então esse de coluna simples já não me atende. Ele não consegue transmitir aquilo que eu quero, ele não consegue fazer essa comparação. Então eu preciso de ter um elemento gráfico que trabalhe as duas características. Aí eu tenho como inserir o gráfico de coluna de largura variável, ou seja, a altura da coluna vai me dar uma informação e a largura da coluna vai me dar outra informação. Eu já consigo comparar aqueles mesmos elementos agora com duas características diferentes. Então essas limitações elas existem sim. Outro exemplo, o gráfico de dispersão.
e o gráfico de bolhas. É quase, um é variação do outro, né? O gráfico de dispersão, isso aí, o pessoal que trabalha com estatística, com qualidade, com estatística de qualidade, está muito habituado a fazer esse tipo de gráfico. Aquele gráfico onde eu tenho pontos, né? No plano cartesiano, e esses pontos eles vão dar uma noção de reta ou de curva. Os pontos também eles me dão uma correlação entre variáveis, né? Mas eles só transmitem um único valor. O gráfico de bolha, da mesma forma, eu consigo estabelecer pontos no plano cartesiano. Contudo, eu tenho a localização do ponto como um valor e o diâmetro do ponto, que seria a bolha, como outro valor. Eu consigo também estabelecer comparações entre duas ou mais variáveis. Então, essas questões são limitações que a gente consegue ver no gráfico. Por isso é tão importante escolher o gráfico correto para a intenção que se tem ao exibir aqueles dados no seu trabalho. Então, cada tipo de estudo requer uma problemática, uma inquietação e, por consequentemente, um objetivo. De acordo com o objetivo e determinamento do seu trabalho, vai ter um gráfico específico para isso. Se você quer comparar, se você quer relacionar, ou se você quer só fazer inferências, tem vários tipos de desdobramentos. Um outro ponto que eu queria falar, professor, é com relação. Todo mundo tem, todos os alunos que a gente orienta, na nossa vivência mesmo acadêmica, enquanto professor, a maioria das pessoas tem uma certa dificuldade. Eu queria que você me falasse o que é variável e se eu posso fazer esses gráficos com os dados primários e secundários. Bom, a variável é um valor, né, de um atributo que você está, dentro da sua pesquisa, você está trabalhando. Esse valor ele pode se modificar conforme a situação a qual ele se mostra, ao longo do tempo, determinada região geográfica, temperatura. Então ele varia o valor. Também você pode trabalhar perfeitamente com dados primários e secundários no gráfico. Isso aí não tem problema algum. A forma visual, ela facilita muito a compreensão. Então, você condensando, você sabendo, o pulo do gato, digamos assim, do gráfico, na construção dele com a ferramenta, né, informatizada, a ferramenta tecnológica, o Excel, que nós estamos falando, é aonde colocar o valor naquela tela. Né? Quando abre aquela tela toda diagramizada, né, que é a planilha propriamente dita, o local onde você vai inserir os valores ali, né, e como que você vai selecioná-los, é o que vai determinar a eficácia do gráfico, independente dos tipos de dados que você estiver trabalhando. Certo. É uma das dificuldades que tem. Ah, dos dados primários e secundários. Pois não? Dos dados primários e secundários também consigo fazer. Consegue fazer, sem problema. Tá. Com relação às representações, pode ser gráficos, tabelas, figuras ou infográficos, muitas dificuldades que se apresentam são que, quando a gente coloca um gráfico em especial, é necessário colocar a parte descritiva dele. Como que funciona isso? Eu tenho que, além de escolher, de fazer a apresentação, eu sou obrigado a descrever? Vamos lá. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Imagina só, se você tem um quadro ou uma tabela com 5 elementos. Vamos falar, vamos contextualizar. Você tem 5 cidades ao longo do planeta. Você está estudando ali a fenômenos demográficos. Perfeito? Então, ao longo de 10 anos, mês a mês, você contabilizou a quantidade de pessoas em dada região dessas 5 cidades. Se você colocar isso numa tabela ou num quadro, imagina a quantidade de informação que você tem. É algo assim que não cabe numa tela, não cabe numa folha 4. É muito grande. Você olha para aquilo, você não tem noção do que está acontecendo. É muito subjetivo, não tem informação nenhuma. Quando você transporta isso para o gráfico adequado, a coisa fala por si só. Fica muito mais fácil de você
ver qualquer tipo de informação. Então, você conseguindo... Você repete a pergunta, por favor? É a questão de, toda vez que coloco um gráfico, eu tenho que descrever embaixo Sim, ou sim, antes. sim. É, também no curso, a gente trabalha essa questão. Então, você tem aquela massa de informações, você transporta aquilo para o gráfico. Você interpretar o gráfico já fica algo muito... As informações já fica algo muito mais fácil, porque elas estão ali visualmente. Agora, estabelecer nomenclaturas para eixos, fazer legenda das informações, isso tudo facilita a compreensão de quem lê. É claro que se você tem dados trabalhados em gráfico, você vai fazer uma análise daquilo, você vai fazer uma conclusão em cima daquilo, uma consideração em cima do que você está mostrando, né? Mas, falando do elemento gráfico em si, a gente tem como estabelecer nessas informações, nesse elemento gráfico, uma série de informações, que são legendas, nomes de eixos, a gente pode fazer interações entre eixos, o Excel permite estabelecer relações visuais, né, entre colunas, entre linhas, entre áreas, etc. Isso tudo serve também de informação e complementa a compreensão de quem está lendo. Eu queria falar... Pode falar. Queria falar rapidamente, a gente falou das 4 áreas da subdivisão dos gráficos, né? Gráficos para comparação, gráficos para relação, gráficos para composição e gráficos para distribuição. Vou falar um pouco mais a fundo sobre isso, eu só comentei, e eu abordei os gráficos de comparação, né? Você pega duas características, 2 atributos, duas variáveis, duas ou mais, né? E você estabelece as comparações. Nos gráficos de distribuição, são os gráficos aí para quem mais comuns, né? Para quem mexe com estatística mesmo, para quem quer inserir estatística no seu trabalho, na sua pesquisa, onde ele mostra a distribuição dos dados, né? Distribuição de frequência, como os dados se espalham ao longo do tempo, enfim. A gente tem para isso aí o histograma, bem clássico, histograma de barras e de linha. Às vezes o pesquisador quer um gráfico mais limpo, um display mais limpo. Inclusive o de linha ele é muito melhor para poder ver questões de desvio padrão, variância, sigmas, para quem trabalha com sigma também, o histograma de linha é mais adequado e a forma como se constrói no Excel é diferente. Né? Se você tem um histograma de barra de linha, são interações diferentes, mas o gráfico ele serve para isso. Eu já falei do gráfico de dispersão, gráfico de superfície, e esses gráficos são gráficos para distribuição. Composição, que seria o gráfico... Antes de você entrar no de composição, a Miara está perguntando, eu já vi que não se explica em texto o que está no gráfico ou tabela. É isso mesmo? Olha, não necessariamente. Não necessariamente, porque você não vai ser redundante, ok? Mas você não pode contar que todo leitor vai compreender exatamente tudo que você está querendo transmitir com aquela informação gráfica, com aquela imagem, né? O gráfico ele vai com uma forma de imagem. Você conclui, você faz uma digestão daquela informação, né, dentro do contexto da pesquisa. Você não só fala, olha, vemos que você está comparando ali milho, soja e feijão, o preço dele. Né? Você viu que o preço da soja é maior. Vimos que o preço da soja é maior. Não, isso aí está claro no gráfico. Você vai interpretar aqueles dados, fala, dada essa situação, o que pode se entender, como isso veio do passado, como isso vai se projetar no futuro. Esse tipo de conclusão, esse tipo de informação sobre o gráfico, aí sim a gente coloca, porque dá todo sentido para a pesquisa. Você não trabalha normalmente a questão que está ali escrita, né? Você não repete as interações dos dados, as interações estão ali. Não, metodologicamente,
a gente tem que, quando coloca uma tabela, um quadro ou um gráfico, colocar a parte descritiva, o que foi apresentado. Agora, a questão dessas inferências é na discussão. Então, você não pode ter essa duplicidade. Se já mostrou ou já apresentou algum item, não tem necessariamente que retomar. Ou seja, essa explicação é de acordo com o seu olhar. Pode ter outros olhares? Pode ter outros olhares. Eu queria, a professora Mariana está perguntando, eu tenho dificuldade em saber quando utilizar o gráfico de dispersão, eu acho que ela escreveu errado. Dispersão. Posso? Pode? Bom, o gráfico de dispersão são gráficos melhor para a gente ver distribuições e relações. Mais nas relações. Como assim? Eu tenho um conjunto de atributos diferentes dentro da minha pesquisa. Vamos lá. Acho que o contexto fica mais fácil de entender. Eu estou fazendo uma pesquisa no ambiente escolar e eu estou mensurando lá, sei lá, rendimento dos alunos da rede pública. Então, tem séries diferentes, alunos são categorizados por séries, às vezes eu vou categorizá-los por faixa econômica, por idade, enfim, é uma série de. Então, eu posso tentar estabelecer relações de proporcionalidade, se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Se uma decorre da outra, se o crescimento de um decorre do crescimento da outra, se o decréscimo de um decorre do decréscimo da outra, ou se elas não têm relação alguma uma com a outra. Essa é uma das principais utilidades do gráfico de dispersão, porque a forma como os pontos se mostram no plano cartesiano vão me dar essa noção de relação diretamente proporcional, inversamente proporcional, relação forte, relação fraca ou ausência de relação. Com relação aos gráficos, eu queria te perguntar, qual que é a importância da legenda? Todos têm que ter legenda? Perfeitamente. A legenda do gráfico, ela te mostra que tipo de característica. Quando você está trabalhando com 2 variáveis, 3 variáveis, poucas informações, vamos falar assim, para ficar mais fácil. O gráfico ele fica muito claro. Quando você começa a inserir muitas variáveis, muitas informações no mesmo gráfico, o software ele começa a atribuir cores aleatoriamente, de forma automatizada. Então, às vezes, o gráfico fica uma aquarela. Fica, né, tô dando um exemplo possível. Ele fica muito misturado, muita coisa muito próxima. Nesse caso, principalmente nesse caso, a legenda é primordial para você entender que tipo de cor relativa a que tipo de informação, que tipo de... a posição do elemento no eixo X ele está relacionado a que tipo de informação, a posição do elemento no eixo Y está relacionada a que tipo de informação. Todas essas características na legenda, ela, além de enriquecer a compreensão, elas, em alguns pontos, são primordiais para que você consiga realmente extrair o que você quer do gráfico, visualmente, né? Ela relaciona o dado a informação que ele está transmitindo. Só retomando aqui, a Mariana está perguntando, então, gráfico de relações ou de dispersão, ele é usado para estudos que têm bastante variáveis? Posso comparar duas, né? Você não relaciona uma variável, você relaciona alguma coisa com outra coisa. Então, tem 2 ou mais variáveis. Você pode relacionar uma variável com outra, você pode relacionar dezenas de variáveis ao mesmo tempo. Né? Vamos falar no gráfico assim, possível de ver numa tela só. Não teria limite, se a pergunta for nesse sentido, não teria limitações de variáveis, não. Mas normalmente se compara 2 a 2, né? Já vi gráficos aí, comparação de 8 variáveis, né? Estabelecendo relações entre elas, relações de mais fortes ou mais fracas, principalmente.
Então, pessoal, só dando uma pausinha aqui, a agenda acadêmica está aberta a inscrição para o curso do professor Maicon sobre os gráficos, os vários tipos de gráficos, o da professora Sandra também. Depois você dá uma olhada aqui na nossa bio, na divulgação, que eles estão abertos. Temos vários outros cursos. E queria também convidá-lo vocês, que nosso curso gratuito sobre currículo Lattes, lá no grupo do Telegram. É só você ir aqui na bio, que tem o link, que você vai direto lá no nosso curso Conhecendo o Currículo Lattes. Voltando aqui, professor, me fala uma coisa. A maioria dos editores de revistas, e algumas revistas até de alto impacto, quando a gente faz uso de gráficos em especial, ou até tabelas e as representações, eles não gostam ou não fazem uso de tons, faz uso de tons de cinza e não de cores. Como que fica isso? Eu fiz meu gráfico colorido, minha tabela. Como que faz isso? A exigência que a revista exige é que seja em tons de cinza, essa normativa. Como que fica isso? Muda? Então, muda. Não, a compreensão do gráfico, não. Esse, né, é um requisito da pesquisa para, como eu falei, se você tiver um gráfico com muitas informações, muitas variáveis, muitos atributos, você vai ter uma aquarela. O Excel ele vai colocando cor ali, vai diferenciando. E como ele é um software, na questão, acredito eu, até do marketing, né, ele tenta fazer um gráfico mais bonito possível, né, um gráfico bem colorido, bem... Só que é o seguinte, vamos lá. Abordando nosso curso, a gente vai falar sobre o gráfico adequado para cada situação, correto? Eu tenho uma situação, eu preciso transmitir isso. Qual que é o gráfico que eu escolho? A gente vai falar sobre isso de forma muito direta, uma linguagem muito clara, e a construir esse gráfico. Beleza. Na construção do gráfico, o Excel ele não espera você perguntar, ele já colore automaticamente. Você pode... e depois você tem a legenda do lado para poder identificar a cor relativa a cada atributo. Só que, se for uma exigência da revista, se for uma exigência do repositório, do congresso ou do seu próprio orientador, está colorido demais, muda isso aí um pouquinho. Escala de cinza. O Excel, quase tudo você consegue editar no gráfico. Então, assim, também no curso a gente vai ensinar como você construir e editar da forma como você precisa. Construção de legendas, mudança da onde está a legenda, também o Excel ele coloca a legenda mais ou menos num ponto padronizado. Se você quiser mudar a legenda de lugar, aumentar a figura, aumentar o gráfico, diminuir o gráfico, tornar os elementos mais ou menos visíveis, mudar as cores que se exibem automaticamente no Excel, colocar cores semelhantes, colocar cores discrepantes, fazer quase tudo que você quiser nessa parte de edição. É possível, a gente aborda no curso, não é difícil de fazer, sabendo aonde está, minutos, sem demagogia, em minutos você faz um gráfico e você faz essa edição, as edições que forem necessárias, tanto para cor, quanto para posição, legenda, você vira o gráfico de cabeça para baixo, você inverte eixo X com eixo Y, isso tudo é possível. Em algumas situações até é útil, até muito útil. A Marlene está perguntando aqui, quais os critérios devo seguir para definir se insiro ou não gráficos na pesquisa? Boa pergunta. Os gráficos eles servem tanto para dados quantitativos como qualitativos, né? Como você mesmo falou no início da live. Na verdade, quando você tem uma gama de informações muito grande, como eu dei o exemplo da tabela, eu não sei se a pessoa perguntou, ela já estava na live, como você tem uma gama de informações, um conjunto de informações muito grande, fica difícil, mesmo que você veja com facilidade a informação que você quer, às vezes é difícil transmitir ela só com as informações, só colocando elas em forma de texto, ou em forma de tabela, ou em forma de quadro. Porque o volume de informações, às vezes, ele inviabiliza a compreensão. É claro que tem elementos que
que o gráfico tá ali, né? A compreensão está clara, tem que ser feita daquela forma. Só que algumas situações não. Algumas situações não. Você vai precisar utilizar o gráfico quando você perceber que que a gama de dados é tão grande que para compreensão, tornar aquelas informações, colocá-las de forma ilustrada no trabalho, vai ser muito mais harmônico da pessoa entender, vai ser muito menos trabalhoso, vai ser muito mais produtivo a compreensão. Não à toa, diversas, vamos lá, setor econômico. É muito difícil falar de finanças sem colocar gráfico. Por quê? Se só falar de valores, o valor monetário inteiro, se você colocar vários valores, um em cima do outro, um ao lado do outro, é difícil você estabelecer algum tipo de relação, seja comparação, composição, distribuição, fica difícil. No gráfico, isso é perfeitamente visível, até mesmo para a pessoa mais leiga sobre economia. Ela só bate o olho e ela consegue ver relações ali, flutuações econômicas que o autor do gráfico quis falar. Então, assim, você coloca gráfico na sua pesquisa muito pela questão da compreensão do que você está fazendo, né, da transmissão da informação que você quer, do que uma exigência em si. Então, a pesquisa científica, a questão de critérios de elegibilidade ou não, de inclusão teórica ou metodológica, quando você pergunta, Marlene, a gente tem que se ater também à questão do meu objetivo de pesquisa. Ele que vai ser seu norteador. Se os gráficos ou tabelas vão ajudar a você responder sua pergunta, ajudar a chegar ao seu objetivo, então sim, você é um critério para colocar. Se seus gráficos vão ajudar a sua discussão teórica e conceitual, sim, eu devo colocar. Se na sua pesquisa científica, os critérios que eu vou usar para colocar o gráfico vai levar em função de quê também? Em função de variáveis. Se eu estou tratando com várias variáveis da minha pesquisa, ele vai te ajudar muito. Professor, me fala um pouquinho, o professor também, ele faz consultoria, o professor também faz orientação acadêmica, como os vários professores da agenda. Qualquer coisa vocês entrem em contato. Eu queria que você me falasse a questão do curso. Esse curso dos gráficos está aí na agenda, tem um público específico? Quem que pode fazer? Qual a área do conhecimento? Todas. O gráfico ele não tem uma área definida. A pessoa de todas as áreas, principalmente quem está produzindo algum trabalho científico, seja um TCC, uma dissertação, uma tese, um artigo, vai precisar do gráfico em algum momento. Seja para a pessoa que tem até medo de abrir o Excel, ou para aquela pessoa que já domina um pouco o Excel, mas que não tem muita familiaridade com gráficos. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu não sei nada de Excel, eu não sei nem abrir o Excel. Esse curso é para mim? Você vai fazer o gráfico. E em poucos minutos, isso aí a gente garante. Para todo o público, todas as áreas. Quando você trabalha com dados, sejam qualitativos ou quantitativos, é muito útil. É muito útil o gráfico. Você falou muito bem da questão de atender objetivos, você falou de forma mais técnica do que eu, da pesquisa, ainda mais quando é algo que você, em algum momento do seu trabalho, seja de qual área, seja da saúde, seja de humanas, seja das exatas, engenharia, você vai contabilizar alguma coisa. Você vai contabilizar alguma coisa, algum atributo, e mostrar isso de forma gráfica é muito mais fácil a compreensão, é muito mais elementar, né, digamos assim, você absorver do paper o que está querendo dizer. Mas, então, todo mundo, o público, qualquer pessoa de qualquer área pode fazer. A questão de conhecimento também. E quem não sabe nada do Excel, como que você vai ajudar essas pessoas? Vai ter template? Como que vai ser essas aulas? Vai ter a parte conceitual, exemplos? Perfeito.
Quem não sabe nada de Excel vai sair fazendo gráfico como todo mundo. O curso, o conteúdo é muito rico e muito bem diversificado. A gente tem a parte teórica, onde a gente aborda a como escolher o gráfico, né, que tipo de informações o gráfico é melhor, é mais adequado para transmitir. Tem isso em forma de texto, em forma de template, a gente tem os templates também, tem vídeos exemplificando. A gente traz também um exemplo contextualizado para cada área, para o aluno entender como aquilo vai se inserir na realidade dele. Não adianta só eu colocar um exemplo da minha área, da engenharia, por exemplo, às vezes alguém da área da saúde fala assim, cara, mas espera aí, isso não casou com que... Não, a gente vai trabalhar essas questões também de forma contextualizada. Como eu disse, as pessoas às vezes nunca abriu o Excel, ela vai sair fazendo gráfico de forma tranquila, de forma simples, e vai ver que não é bicho de sete cabeças, né? Tudo vai uma questão de como a gente transmite isso. As interações... Você ia falar alguma coisa? Então, o template, para quem talvez não entenda, ele vai dar um modelo. Para cada tipo de gráficos da aula, por exemplo, gráficos de comparação, gráficos de colunas, vai ter um exemplo que vai encaminhar para as pessoas já pronto, para poder acompanhar e entender como se constrói isso no Excel. Passo a Eu queria passo. falar... Isso, pode falar. Não, não é um exemplo, não é simplesmente um exemplo, é um exemplo passo a passo, tela a tela, de forma direta, até um pouco lúdica, né? Para que a linguagem seja bem clara, bem fácil de entender, e em poucos passos. Passo a passo, para ter 30 passos, não, são pouquíssimos passos, você chega a um gráfico. No template, a gente consegue condensar tanto a informação quanto o direcionamento, né? Com imagens, mostrando na tela de Excel aonde está o botão, a ferramenta que você vai clicar. Ressaltar, para quem já conhece um pouquinho de Excel, não tem fórmula. Não tem fórmula. A pessoa fala assim, nossa, na gráfica, vou ter que... As fórmulas são importantes, sim, a gente pode trabalhá-las em outro momento. Elas automatizam muito as informações, elas ficam dinâmicas dentro do gráfico, né? Você pode fazer trabalhos assim com muito mais agilidade, só que para a questão do gráfico, que é o que abrange a maioria, que abrange todo mundo, de todas as áreas, não vai ter fórmula. Você vai fazer seu gráfico perfeito, da forma como você precisa fazer, com legendas, com cores e sem forma. A Giane falou, olha, eu não sei mesmo usar. Então, Giane, dá a oportunidade de você aprender a mexer nessa ferramenta, né? Nesse recurso também, que vai te ajudar bastante. A, a Cris pergunta, verdade, aprendi isso também. Dependendo do volume de informações, pois o gráfico tem o objetivo de facilitar a compreensão do leitor. Né? Com certeza, um dos objetivos do gráfico é isso mesmo, Cris. Então, o curso é dividido em 4 módulos. Grupos gráficos de exibição, gráficos de distribuição, composição e relações. Cada um deles tem as especificidades. Quando que eu utilizo gráficos de comparações? Vamos retomar um pouquinho. Beleza. Comparações. Quando eu tenho atributos dentro da minha pesquisa, e eu preciso fazer comparações entre eles, assim, estabelecer diferenças ou semelhanças entre eles, né? Colocar 2 a 2 ou 15 a 15, não importa. Quando eu quero saber se um é maior que o outro, se um é mais denso, menos denso, se um é percentual maior ou menor, quando eu quero realmente estabelecer semelhanças ou diferenças entre atributos, eu uso gráficos de comparação. Dentro das comparações, a gente tem aí os gráficos de coluna de largura variável, como eu já disse, gráficos de coluna de largura empilhada. Olha só, para o pessoal que está na live, eu queria deixar claro assim, que a nomenclatura às vezes pode ficar, não ser tão familiar, mas isso tudo está muito bem explicado no curso, tá ok?
Eu vou falar muito a palavra coluna aqui agora, porque o gráfico de coluna, embora ele é muito trivial, mas ele tem uma série de variações. E cada variação ela é mais adequada para um tipo de informação, ou seja, para uma intenção de transmissão da informação. Qual que é É, o mais comum? olha, o gráfico de Gráfico. linha e o de coluna é o mais comum, são os dois mais comuns. A gente fala coluna, quando a gente fala coluna, é mais comum se referir àquele dispositivo vertical, né? Quando a gente fala barra, seria o horizontal, mas na verdade a nomenclatura é a mesma coisa, horizontal e vertical. E os gráficos de linha. O gráfico de linha também tem uma série de variações, ele não é simplesmente uma linha. Do gráfico de linha eu faço gráfico diário, do gráfico de linha eu faço um histograma, do gráfico de linha eu faço. Bom, eu faço gráfico de radar, é muito, muito dinâmico a interação entre eles. Para comparação, eu tenho esses gráficos todos. O de radar é um gráfico de comparação. Gráfico de colunas empilhado, gráfico de colunas empilhado 100%, tem uma diferença entre eles. Gráfico de colunas empilhada é quando eu tenho, de um único atributo, tenho várias informações. Vamos lá. Num ensaio com um corpo, eu tenho temperatura, peso, então eu quero colocar tudo para esse corpo de prova. Então, numa mesma coluna, eu coloco todas as informações e ela vai diferenciar de acordo com alturas da coluna e as cores que o Excel atribui automaticamente, que elas são editáveis, como a gente já disse, mas você consegue as colunas empilhadas. E a coluna empilhada 100%, também é um gráfico de comparação. No gráfico de colunas empilhadas, eu vou colocando as informações umas sobre as outras e elas vão atingir o valor máximo, valor numérico máximo. No gráfico de coluna empilhada 100%, não. Eu tenho uma coluna de um valor de 100% e eu demonstro como aqueles elementos daquele corpo de prova, o percentual que eles representam naquele corpo, né? Se um é mais do que o outro, o percentual também vai diferenciando. Então, o gráfico de coluna empilhada 100% é mais para eu ver percentuais. O de colunas empilhadas, 100 ou 100%, eu trabalhar com valores absolutos. Esses são os gráficos mais clássicos, são 8 que nós vamos trabalhar, 8 tipos de gráficos de comparações nós vamos trabalhar no curso. E quanto aos gráficos de distribuição, quais são os mais comuns? O que são? Beleza. Gráfico de distribuição, a gente trabalha mais com a parte de estatística propriamente dita mesmo, né? Raiz. Distribuição de frequência, desvio padrão, variância, sigmas, isso tudo a gente consegue trabalhar nos gráficos de distribuição. O histograma, tanto de coluna quanto de linha, são 4 gráficos de distribuições que a gente vai... Distribuições de frequência, né? Que a gente vai trabalhar no curso. Gráfico de coluna de linha, a gente vai explicar tudo o que é isso, para quem não está entendendo a nomenclatura. Gente, distribuição de frequência, o que é isso? Calma que a gente vai, né? A gente vai deixar tudo muito claro para o aluno. Os gráficos de dispersão, eu já falei sobre eles aqui agora há pouco, para não ficar redundante, não vou ficar repetindo, e o gráfico de superfície. O gráfico de superfície ele tem uma especificidade bem legal, que ele é o mais próximo de um gráfico 3D que o Excel produz. Além dele ser muito bonito, ele tem uma funcionalidade distinta das demais. Ele consegue mostrar um terceiro ponto de vista, digamos assim. Ele consegue um terceiro plano. Eu não tenho só o eixo X e o eixo Y, eu teria um eixo Z, né? Eu tenho um outro plano, uma outra forma de comparar os dados. Então, quando você constrói o gráfico de superfície, você mostra a distribuição, você tem algo meio tridimensional mesmo. Até visualmente é um gráfico muito bonito. Mas é claro que ele tem que ser aplicado da forma correta. E quanto aos gráficos de composição, o que são e quais são os mais comuns? Bom, confesso que é os que eu mais trabalho na minha área, né? Os gráficos de composição servem, como o nome diz, para você entender como um item, um atributo, ele é composto. Né? Um problema é composto de microproblemas, um corpo qualquer é composto de subpartes. Então você vê essas subpartes, como elas colaboram para o todo, quando que elas surgem, isso tudo o gráfico mostra. A gente tem aí 7. No nosso curso são 7 gráficos para demonstrarmos composição. Vamos lá.
O gráfico Então, de qual que é o mais coluna, comum? Qual que é o mais comum? para composição, mais comum de pizza. De Ah, pizza o é de mais pizza. trabalhado. É, com certeza. Se você olhar direitinho, muitas das ferramentas tecnológicas, como a gente está com na nossa vida, né, hoje em dia, tanto na esfera da pesquisa quanto na esfera social, a gente tem um volume de dados tão grande, tão grande, tão grande, que os gráficos estão ficando cada vez mais necessários. Essas ferramentas de pesquisa virtual, Google Forms, SurveyMonkey, isso tudo já exibe o resultado da pesquisa tudo em forma de gráfico. Eles exibem, eles te dão uma planilha, né, os dados planilhados, mas já te dá gráfico pronto, para você já conseguir ler aquela massa inteira de informações muito mais rápido, muito mais fácil. O gráfico de pixel está presente em quase todas essas situações de composição. E os gráficos para exibir relações, o que que faz? Quais são as importâncias deles e quais são os mais comuns? Beleza, o gráfico de dispersão é o mais comum dentre os gráficos para relações. E a questão de relação é o seguinte, eu tenho, vamos lá, muito comum na área biológica, na área biomédica, eu tenho um ser, sei lá, vamos pegar na biologia, eu tenho uma planta e são duas plantas iguais, a mesma semente, e elas são plantadas em substrato diferente. Perfeito? E uma cresceu mais do que a outra, uma tem mais vida, né? Tem uma planta mais encorpada. Aí eu vou pegar o que eu fiz de diferente numa, o que eu fiz de diferente na outra. E eu vou saber se tem relação com aquele resultado melhor ou resultado pior a cada uma daquelas atividades diferentes que eu fiz na situação A, na situação B. Eu planilho isso, estabeleço o gráfico, e o gráfico me fala através da curva que se mostra, né? Da interpretação do gráfico, a curva que se mostra, seja ela uma reta, seja ela uma reta ascendente, descendente, se de fato aquelas atividades contribuíram para a situação melhor ou pior que a gente... Deu para entender o contexto? Eu consigo relacionar causa e efeito, consigo relacionar antes e depois, consigo estabelecer relação, se há relação ou se não há relação. Gente, a escolha do gráfico vai ser relacionada diretamente com o seu objetivo de pesquisa e com suas variáveis que o seu estudo. Então, não adianta eu falar, olha, eu vou querer tal gráfico ou tal representação para isso. Cada gráfico tem suas funcionalidades, cada gráfico tem seus objetivos próprios. Eu queria falar agora um pouquinho, quando a gente vai fazer esses gráficos, em especial, a gente tem que fazer também, de acordo com a metodologia, uma composição correta dessa representação e apresentação visual. Se no meu texto eu usei fonte Times Newman ou Arial, os títulos, a questão dos números, tudo, a gente tem que manter uma coesão. Ou seja, não adianta eu colocar fonte só porque você acha que está bonito e no corpo do texto está uma outra fonte. A questão do tamanho, a questão da forma, a questão da utilização de cores é muito importante. Se eu for fazer uma publicação, eu tenho que ver quais são as normas. Farei uso de escala de cinza ou não? Eu posso fazer uso de cores ou não? Certo? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa formatação. Eu fiz o meu gráfico, tudo, mas eu tenho que ver como que ele vai inserir. Eu coloco o meu texto e parece que eu costurei ele lá. E não é assim. É para melhorar o seu trabalho. Se você entendi essa pergunta, quando você gera um gráfico no Excel, a transposição dele para um documento em Word é mais harmônica. Você pode inserir em outros formatos? Pode. LaTeX, ele funciona? Funciona. Mas é diferente. Vamos falar do mais simples, do mais comum, que é transportá-lo do Excel para o Word. É o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Você consegue transportá-lo da forma como ele foi gerado. Agora, esses requisitos todos que você falou,
muito bem, obedecendo a parte metodológica, tanto de, de fonte, de tamanho de letra, de tamanho de imagem, isso aí respeitando aí manuais de formatação de universidades, ou uma ABNT, ou, sei lá, uma exigência de um repositório, de uma revista. Toda essa gama de características, elas são editáveis. Tanto no Excel, você pode transportá-lo prontinho para o Word, ou transportá-lo para o Word e editá-lo da forma como seria o Excel. Quando você transporta um gráfico do Excel para o Word, as duas ferramentas da Microsoft, automaticamente o Word ele te oferece uma barra de ferramentas semelhante à do Excel. E ali você pode fazer todo o trabalho de edição, enquadrá-lo, adequá-lo, né, conforme o seu trabalho, fazer os espaçamentos, fazer a questão de margeamento adequado, modificar cores, já no Word. Ah, então eu tenho que aprender o Word para fazer isso. Não, não, não. É da mesma forma que faz no Excel, só que no Word. Assim que o gráfico entra ali, o Word já abre uma barra de ferramentas semelhante ao do Excel para você fazer essas edições todas ali. De legenda, de tamanho da imagem. É muito importante também, Rafael, a gente falar da questão da legibilidade das informações, né? Às vezes o gráfico ele fica tão enorme, tão grande, que para adequá-lo nas dimensões, né, requeridas, fica tudo muito difícil de ver. Nesse caso, a legenda seria preponderante, né, para poder compreensão, só que, de repente, fracionar esse gráfico em 2 gráficos, ou fazer, incorporar esses gráficos em tabela, a gente ensina isso no curso também, né, tabelas com gráficos incorporados, né, onde você faz mini gráficos e coloca-os lado a lado, a informação fica melhor. A legibilidade das informações do gráfico ela é também de suma importância dentro do Então, trabalho. pessoal, nossa live já está chegando ao fim, Já? infelizmente. Já está. Eu queria só fazer um resumo. Então, a questão de gráficos, tabelas, infográficos ou figuras, dependendo da forma ou da norma, quer seja a APA, Vancouver ou a BNT, elas têm nuances diferentes e um rigor específico para sua apresentação visual no corpo do texto. Colocou um elemento, você não é obrigado a colocar um gráfico, não é obrigado a colocar uma tabela. Inseriu isso no seu trabalho, obrigatoriamente tem que manter uma norma de fonte, de apresentação visual, a questão também da inserção de títulos explicativo do que vai se apresentar, a inserção também antes, ou obrigatoriamente, algumas normas pede-se que coloque antes da apresentação visual, descrever o que vai ser apresentado logo a seguir e pode ser retomado na sua discussão. Todos os elementos visuais, seja a tabela, o quadro, ele tem sempre título e a questão de citar fontes, independente. O que o professor acabou de dizer aqui foi o quê? Que quando a gente pode editar, se você fez uma revista e ela submeteu uma revista e ela foi reprovada o seu artigo e vai submeter outro para outra norma, você tem como fazer essa edição. E essa edição te permite ganhar tempo e ganhar também frente a não ter trabalho, né? Professor, eu queria agradecer, professores, a sua participação. Queria que você convidasse o pessoal aqui para o curso e para a gente se despedir. Eu agradeço, Rafael, o convite. Honrado em fazer parte da agenda acadêmica, em estar aqui podendo falar com o seu público. Muito obrigado mesmo. Agradecer ao pessoal que esteve online até agora assistindo a gente, né, esse bate-papo aqui sobre gráficos, e convidá-los a conhecer o curso Gráficos da Pesquisa Científica, o novo curso da agenda acadêmica, onde a gente vai ensinar a fazer gráfico de forma muito fácil, muito simples, muito rápida, sem uso de fórmulas, para todas as áreas. Isso aí não é só para engenharia, ele é engenheiro só para engenharia, não. Todas as áreas vai ser possível fazer gráficos, e mesmo para quem não sabe nada de Excel, para quem não conseguiu abrir o Excel, não consegue nem abrir o Excel, vai conseguir fazer gráficos também tão bons e perfeitos como qualquer outro. Pessoal, confere lá, o curso está muito bacana, o conteúdo muito rico, muito vasto, e até uma próxima live.
Pessoal, queria agradecer a presença de todos vocês. Essa live vai ficar salva na bio. Depois a gente vai levar ela para o YouTube, no nosso canal da Agenda. A Agenda hoje tem vários outros cursos. Dá uma entrada aqui no nosso nas nossas redes sociais, no Face, no Instagram, tá? Um bom dia a todos. Obrigado, professor. Obrigado a todos que participaram. Agenda acadêmica feita para simplificar. Abraço. Até a próxima live. Abraço.